Eu espero que em 2025 o ano possa ser diferente. Assim como os meus dias têm sido diferentes depois dessa experiência que eu vou compartilhar. Um dia, eu estava em casa, estava passando por um momento de aflição muito grande, por uma situação muito específica. E aí uma voz dentro de mim falou assim: vai até o terraço da sua casa. E aí são 2 lances de escada. Quando eu cheguei no terraço, essa voz falou assim, me chamou a atenção para uma montanha que tem em frente aonde eu moro, só que muito longe. E aí quando eu olhei para essa montanha, essa voz falou assim comigo: o que você vê? Me fez essa pergunta: o que você vê? E aí eu respondi mentalmente. E quando eu falo voz, eu não sei explicar se é uma voz ou se é um sentimento, enfim. E aí eu mentalmente respondi assim: não consigo ver muita coisa, eu só vejo os contornos, não consigo ver detalhes. E assim que eu respondi essa pergunta, essa mesma voz me chamou a atenção para uma outra montanha que estava mais perto e me fez a mesma pergunta: o que você vê? E aí quando eu olhei para a montanha, eu já senti o meu corpo se arrepiar, como eu estou sentindo nesse momento, dos pés à cabeça. E um sentimento que eu nunca tinha experimentado antes. E aí eu olhei para a montanha e mentalmente, mas nisso eu já estava com uma vontade muito grande de chorar e eu não sabia explicar porque era um sentimento tão gostoso. E aí eu respondi mentalmente, num estado de euforia que eu nunca tinha experimentado antes, assim: ah, agora eu consigo ver detalhes. E aí eu via com muita clareza uma grama muito verde, eu conseguia enxergar as rochas, as árvores. Inclusive alguns cristãos sobem nessa montanha, nesse monte que chamam aqui, para orar. E aí quando eu olhei para esse monte e respondi, eu já estava debaixo de lágrimas. E aí a voz respondeu assim para mim: é isso. Quanto mais perto de mim você estiver, mais clareza você vai ter a meu respeito. Ou seja, quanto mais você me buscar, mais eu vou me revelar a você. E aí eu ajoelhei e dani a chorar, mas um choro de uma alegria que eu nunca tinha experimentado antes. E eu falei: meu Deus. Sendo que alguns dias antes eu tinha feito uma oração. Todos nós temos momentos da vida que a gente se questiona algumas coisas, né? O porquê disso, o porquê daquilo. E aí eu tinha feito uma oração e a minha oração foi assim: Senhor, Deus, se você existe, eu quero te conhecer pelo que o Senhor é, pelo que você é, e não de ouvir falar, porque até então eu conheço, se você existe, de ouvir falar. Eu quero conhecer o Senhor pelo que o Senhor é. E aí, enquanto eu estava ajoelhada, essa voz falou assim: essa é a resposta da sua oração. E aí, meu Deus do céu, que coisa mais linda! E aí, quando eu me levantei, depois de alguns minutos, ali chorando, ajoelhada, arrepiada, numa sensação que a minha vontade era nunca, nunca, nunca mais sair daquilo, sabe? Só que hoje eu também entendo que se eu continuasse ali, eu não suportaria, eu morreria, porque eu acho que o meu coração não teria capacidade de bombear tanto sangue para poder manter aquela sensação de êxtase. E aí quando eu levantei,
a voz falou assim para mim: canta essa música, um hino. E o hino é um hino da Aline Barros que eu já conhecia há muito tempo. E eu vou cantar um pedacinho que fala assim, eu vou recitar. Sonda-me, Senhor. Vou cantar, melhor. Vou tentar. Sonda-me, Senhor, e me conhece, quebranta o meu coração. O refrão diz assim: como um farol que brilha à noite, como ponte sobre as águas, como abrigo no deserto e como flecha que acerta ao alvo. E diz, eu quero ser usado da maneira que te agrade, enfim. Depois, se você tiver oportunidade, pesquisa. Chama-se, se eu não me engano, Sonda-me, Usa-me, o nome desse hino. E aí eu cantando esse louvor, porque eu já conhecia, chorando muito, naquela sensação muito gostosa. Quando eu acabei de cantar esse hino, a mesma voz falou